Há 74 anos, o povo paulista promoveu um movimento singular na história do país. Toda a população se uniu em torno do mesmo ideal e partiu para a luta armada para que o Brasil tivesse sua Constituição. O episódio ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Uma verdadeira guerra civil que custou a vida de mais de 800 paulistas, de acordo com os dados oficiais. Mesmo saindo perdedor, São Paulo tem muito a comemorar. 2 anos depois da Revolução, em 1934, uma Assembleia eleita pelo povo promulgou a nova Carta Magna do país. Neste dia 9, o tradicional desfile cívico-militar de frente ao mausoléu ao soldado constitucionalista no Ibirapuera, com início às 9 horas, marca a comemoração da data magna dos paulistas. Para entender a Revolução Cívica de 32, é preciso voltar 2 anos na história. Tudo começou com a Revolução Liberal de outubro de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Ele assumiu a presidência do Brasil em caráter provisório, mas com amplos poderes. Todas as instituições legislativas foram abolidas, desde o Congresso Nacional até as câmaras municipais. Em outubro de 1930, a Constituição foi abolida também. Todas as instituições legislativas e executivas passaram a ser dirigidas pelo governo federal. Os governadores dos estados foram depostos e, para suas funções, Vargas nomeou interventores. Os interventores agiam em nome do ditador, que era Getúlio Vargas. No caso de São Paulo em geral, esses interventores eram muito estranhos, desconheciam o grau de desenvolvimento e de progresso do Estado. O interventor nomeado começou a interferir demais e a prejudicar a administração pública. A partir daí, a população paulista e as autoridades passaram a reivindicar um tratamento mais adequado a São Paulo e a reconstitucionalização do país. Pediam a respeito às leis, à Constituição, ao regime de Estado e de Direito que o Brasil tinha se afastado naquela época. O interventor pediu a demissão de Getúlio Vargas e nomeou um paulista, o diplomata Pedro de Toledo. Mas já era muito tarde, os ânimos estavam exaltados. São Paulo tinha um interventor paulista e civil, mas essa situação não se acalmou. Em novembro de 1931, o povo paulista começou a unir-se para protestar contra a situação. No dia 25 de janeiro de 1932, aniversário da cidade de São Paulo, houve um imenso comício na Praça da Sé, colorido com bandeiras de São Paulo. Partidos políticos que eram rivais estavam unidos, o descontentamento foi aumentado e o povo se revoltou. A exaltação popular chegou ao máximo no dia 9 de julho, quando explodiu a luta armada em prol da Constituição. A Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo São Francisco, foi transformada em primeiro posto de alistamento de voluntários para as frentes de combate. Formaram-se batalhões, a preparação militar foi formada e improvisada por voluntários. No dia 12 de julho, iniciaram-se as operações militares. Formaram-se diversas frentes de batalha, nas divisas com Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e também no litoral. Porém, apesar de todos os esforços do povo paulista, em fins de agosto já era visível a escassez de armamentos e recursos materiais das tropas de São Paulo. Em setembro, o desgaste era muito grande e os próprios comandantes paulistas, procurando evitar maiores sacrifícios humanos, tentaram um acordo para chegar à paz. No dia 2 de outubro, a Convenção Militar de Cruzeiro cessaram as hostilidades, pondo fim à luta armada. Entretanto, a derrota não significou a derrota dos ideais de constitucionalização. Foram marcadas as eleições para a Assembleia Constituinte, que se realizaram no dia 3 de maio de 1933. A Assembleia Constituinte reuniu-se nos últimos meses de 1933 e elaborou a Constituição Brasileira, que foi promulgada pelo presidente Getúlio Vargas em 1934. Assim, 2 anos depois da Revolução, uma Assembleia eleita pelo povo promulgou a nova Carta Magna do Brasil.